diretamente do seminário A Voz do Campo, o Portal AgroLink recebe agora Ronaldo Caiado, que é senador da República. Ele veio falar sobre o momento atual do agronegócio na política brasileira. Tudo bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um momento importante para podermos debater esse momento político e o conceito da agricultura diante desse quadro tão preocupante que é essa desarticulação política, econômica e também com reflexos na área social, já que o desemprego está em marcha batida e numa percentual cada dia mais ascendente. E esse congresso vai ser o momento onde nós vamos refletir que a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, ela tem mostrado sinais de força, capacidade produtiva, mas ela sozinha não é suficiente para tirar o país de uma crise. É preciso que haja um governo voltado e com as atenções daquilo que nós precisamos neste momento. E, infelizmente, o atual governo ele está totalmente descredenciado junto à população. Com isso, a nossa preocupação, e aí digo como senador da República que sou, e também tenho um orgulho enorme de ser representante do setor rural há mais de 30 anos, tá certo? Na nossa luta ruralista, que iniciei também pelo Rio Grande, e depois com vários mandatos de deputado federal, em dizer que a classe rural, depois de ter superado as dificuldades, pode sofrer neste momento um abraço de afogados, ou seja, o governo, por uma crise que estende a todos os outros setores, atingir o setor rural e não dar ao setor aquelas condições crescentes que nós tínhamos de produtividade, de cada vez mais tentar resgatar a renda para o cidadão do campo e, com isso, dar cada vez mais um melhor prognóstico para o homem do campo. Então é com essa preocupação, na análise do momento político deste governo, totalmente desacreditado pela população, e como está vivendo a agricultura brasileira e qual é o prognóstico dos meses e anos futuros, é que nós vamos aqui poder participar nesse grande debate aí em sintonia com várias rádios também pelo Rio Grande todo, e que será um momento de ouvir também aos colegas, mas de trazer a nossa experiência, os dados e as informações que nos preocupa, mesmo o setor rural, tendo demonstrado no primeiro trimestre 4% a mais do superávit primário, a única área da economia que saiu, tá certo, do ponto de vista positivo na balança comercial. Mas será que o nosso setor suporta um Brasil que está chegando em algumas capitais com índice inflacionário acima de 10%, com associado a um prognóstico de superávit do PIB chegar a menos 3%, ou seja, um PIB negativo para o país. O desemprego numa escala de mais de 9%. Juros extrapolando aí a margem, se nós formos citar um cheque especial, 300%. Cartão de crédito, 400%. E, além disso, acompanhado de uma falta de credibilidade do governo, que vem sofrendo sucessivas denúncias de corrupção, cada vez mais atingindo o cerne do governo, ou seja, as pessoas que deveriam se cuidar para dar, junto à sociedade brasileira, uma imagem de seriedade e de promover um ajuste fiscal que não fosse punir o cidadão, mas restringir essas demandas absurdas, número de ministérios, cargos comissionados, mordomias e corrupções que cada vez mais desencantam a população brasileira. Senador, em meio a uma crise econômica que o Brasil vem passando, o que o agronegócio vem influenciando na economia de forma positiva? O que a gente pode conferir a situação política atual? Olha, o que o setor deseja e que o Brasil todo, aí existe um ponto de convergência. O que os outros setores da economia brasileira, como o setor do agronegócio, o que nós precisamos é de segurança jurídica, coibir esses gastos estratosféricos do governo que só pensa em aumentar a carga tributária, enfiar a mão no bolso da população brasileira que não suporta mais toda essa carga tributária, ao mesmo tempo que não nos dá uma infraestrutura mínima, tá certo? Principalmente para o setor da agropecuária, para que seja competitivo internacionalmente. Ele é competitivo por méritos do produtor rural, do homem que põe a semente no campo. Na nossa área de pesquisa, sim, nós temos que reconhecer. Também
da parte de extensão rural, que são as pessoas que prestam esse trabalho de assessoramento, as cooperativas, mas o governo, o sinal que o governo tem dado é de preocupação, porque todas as áreas já estão aí desempregando fortemente e já estão fechando as suas atividades neste momento com resultados negativos. Até onde a agricultura sozinha vai suportar isso? Esse é o ponto de interrogação desse debate hoje. E a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, tem que entender que nós sozinhos não vamos fazer milagre. Se tem um governo que você não tem credibilidade moral, você não tem credibilidade política, se a última pesquisa diz que 71% desaprovam o governo, a presidente tem uma popularidade pífia, em torno de mais ou menos 7,7%. A pior de todos os presidentes já tiveram nos momentos de maior crise no país. Então está instalada a ingovernabilidade. Como é que nós devemos seguir neste momento? Devemos avançar no crédito? Eu vou sugerir que não. Não é hora de ousadia. Agora é hora de nós darmos os passos do tamanho das nossas pernas. Nada de acharmos que podemos nos endividar neste momento com taxa de juros alta, com insegurança jurídica e com um mercado que você não sabe qual é a previsão de futuro. Então agora é hora de nós não voltarmos àquele período do endividamento rural, que durante quantos anos nós lutamos, quantos gaúchos não perderam suas propriedades, né? Quantas pessoas aqui não sofreram duramente até nós chegarmos nesse ponto de hoje. Não é momento de nós retornarmos àquilo que nós já vivemos nos anos 70. Senador, para finalizar, a sua participação aqui no seminário vai contribuir para os produtores a ter esse tipo de decisão no futuro? Olha, você sabe que a decisão ela é muito de fórum pessoal, né? E ninguém é dono da verdade. O que cabe a nós é com a experiência que nós escolhemos. Eu já sou um parlamentar de 5 mandatos, deputado federal, agora senador da República. Uma vida na luta em defesa do setor rural, numa frente parlamentar da agricultura, na comissão da agricultura. Enfim, o que eu entendo é que nós vamos poder contribuir para levar informações. Agora, vai ser da decisão de ordem de cada um que ele vai, neste momento, refletir e dizer, olha, eu vou arriscar a mais, não, eu vou manter dentro de um parâmetro que aconteça o que acontecer, eu darei conta de atravessar a toda essa instabilidade política e econômica do país. Enfim, o que cabe a nós é sugerir, é dar um diagnóstico diante dessa radiografia que vive o Brasil neste momento. Agora, você sabe que ninguém consegue vislumbrar por quanto tempo a presidente Dilma ainda vai governar, se nós sofreremos um processo de impeachment, se nos próximos dias nós teremos, ao invés de ser um impeachment, teremos a queda toda da chapa por estar contaminada com caixa 2 de campanha do dinheiro desviado da Petrobras. Aí você já teria uma nova eleição para presidente da República. Enfim, diante de todas essas perguntas, que eu posso lhe garantir que é talvez o que todo cidadão brasileiro nessa hora quer saber, nós não temos uma resposta definitiva. Como é que nós vamos caminhar? Se vai ser pela pedalada fiscal, pelo Tribunal de Contas da União, que o processo de impeachment da presidente vai avançar, ou se será pela conta da campanha da presidente, que foi contaminada pelo dinheiro do Petrolão do Caixa 2, que aí sim já existe a legislação vigente no país, no momento da aplicação de Caixa 2, cai toda a chapa, nós teríamos uma nova eleição em 120 dias. Ou não, o Brasil vai se arrastar mais 3 anos e meio diante desse quadro de total falta de crença da população brasileira no governo, descrédito, falta de legitimidade do governo em propor qualquer proposta à população brasileira, porque o governo mentiu ao povo. O governo disse, olha, nós não teremos inflação, nós não teremos amanhã problema de aumento de combustível, de energia elétrica, nós não teremos nenhuma instabilidade no aumento da taxa de juros. Ele desenhou para o brasileiro
um voo de brigadeiro, ou seja, sem turbulência. O brasileiro ia continuar com tudo aquilo que foi ofertado até o momento. E, no entanto, as pessoas sabem muito bem que tudo isso só foi criado, esse clima, para uma campanha eleitoral. Terminada a campanha eleitoral, voltou à vida como ela é. E a vida como ela é, neste momento, é extremamente preocupante. Mas eu posso concluir, isso é um ponto de vista pessoal do senador Ronaldo Caiado. A crise no nosso país, ela é uma crise em decorrência de uma situação política. Não é uma crise que tem outros envolvimentos. Se nós tirarmos o PT do comando do país, em 10 meses o Brasil toma rumo. Porque o Brasil, com tudo isso que eles fazem, o Brasil é uma nação de uma extensão territorial, de uma importância tal, que basta a população brasileira a confiar no governante, saber que as coisas dali para frente terão o quê? No próximo governante, autoridade e competência, que o Brasil sai da crise. Porque se você parar hoje para perguntar, mas aonde está a crise? Por que essa crise toda no país hoje? Qual é a causa dela? A causa é a sociedade se defrontando com um quadro de corrupção extensiva a tudo. É Banco do Brasil, é Caixa Econômica, é BNDES, é Petrobras, é Eletrobras, fundos de pensão. Então você viu que eles destruíram o Brasil num todo. Que adianta você estar pagando impostos, sendo que o governo está usando para alimentar um processo corrupto com aquilo que é fruto do seu trabalho? Se você consegue modificar esse quadro, a sociedade volta a acreditar. E se a sociedade volta a acreditar, o Brasil, em 1 ano, 10 meses, sai dessa crise tranquilamente e nós vamos viver e vamos continuar momentos aí de crescimento, como foi a agricultura brasileira, e esperamos que em outros setores também. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação. Conversei com o senador da República, Ronaldo Caiado, falamos sobre o momento atual do agronegócio na política. Aline Merladete, para o portal AgroLink.